Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Glicério, professor de Direito Empresarial aqui da Múltipla, Difusão do Conhecimento Jurídico. Hoje trago para vocês um assunto muito importante para o direito empresarial. Mas antes de começar esse assunto, gostaria de te convidar tanto para acompanhar a Múltipla nas redes sociais, como também para se inscrever no canal do YouTube da Múltipla e ativar as notificações. Pois bem, o assunto que trago para vocês hoje é o conceito de empresário do artigo 966 do Código Civil Brasileiro. O artigo 966 do Código Civil Brasileiro estabelece o seguinte texto normativo: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O que é que este conceito nos demonstra? Em primeiro lugar, ele começa com a ideia de profissionalismo. Não existe atividade empresarial exercida de modo amadorístico. A atividade empresarial deve ser exercida de modo profissional. Como é que esse profissionalismo se apresenta? Quais são os elementos que gravitam em torno da ideia de profissionalismo? Posso aqui citar a habitualidade, a pessoalidade e o monopólio de informações. A habitualidade é o exercício regular da atividade empresarial de acordo com a sua demanda periódica. Não significa que o empresário deverá estar todos os dias no lugar de exercício da atividade, mas sim que deverá atender à demanda periódica daquela atividade. Se você decide iniciar uma atividade empresarial no ramo farmacêutico, não se espera, ou espera-se na verdade, que a sua farmácia funcione todos os dias. Mas se você decide montar um bloco de carnaval, não se espera que esse bloco funcione todos os dias. Os blocos de carnaval vão ter a sua periodicidade definida de modo anual. Além da habitualidade, é importantíssima a pessoalidade. Alguém pode achar que o empresário deve fazer tudo o que está relacionado com a sua atividade, mas isso não é verdade. Quando falamos em pessoalidade, significa que a atividade deve ser exercida pelo empresário ou por alguém que o faça em seu nome. O empresário vai contratar mão de obra, sim, tanto mão de obra direta como mão de obra indireta. Mão de obra direta daqueles que têm vínculo empregatício, mão de obra indireta daqueles que não têm vínculo empregatício. Mas esta mão de obra estará agindo em seu nome. Além do conceito de habitualidade e pessoalidade, nós também temos o monopólio de informações. O empresário precisa guardar aquelas informações relacionadas com o exercício da atividade que por ele foi escolhida, especificamente quanto ao seu aspecto de consumo. Aquelas informações relacionadas com o consumo do produto ou serviço que ele oferece precisam estar disponíveis ao consumidor. Então o empresário precisa deter essas informações para que possa compartilhar tais informações com o seu público consumidor. Eventuais riscos à saúde ou à vida do produto ou serviço que ele oferece, condições de uso daquele produto ou serviço, tudo isso deve constar daquele núcleo de informações que o empresário é obrigado a deter para que possa repassar aos seus consumidores. Pois bem, então, o primeiro elemento do conceito de empresário, que é o profissionalismo, se apresenta sob esses três aspectos: habitualidade, pessoalidade e monopólio de informações. Mas o conceito do artigo 966 não traz apenas esses três elementos. Nós vamos encontrar também no artigo 966, além do profissionalismo, o exercício de uma atividade econômica com intuito lucrativo. Quando nós falamos em atividade econômica, é importante que tenhamos em mente a ideia de lucro. O lucro permeia a atividade empresarial, mas não somente ela. O lucro permeia qualquer atividade econômica. Ao permear qualquer atividade econômica, o que é que vai diferenciar a atividade econômica empresarial das demais atividades econômicas? Um dos aspectos é a localização do lucro. Na atividade empresarial, econômica e empresarial, o lucro é o fim, o lucro é o objetivo do empresário. Enquanto que nas demais atividades pode ser ou não. Por isso que eu falei a vocês, exercício de uma atividade econômica com intuito lucrativo. É o empresário aquele sujeito que
que está sempre em busca, perseguindo o lucro. Notem que eu não falei que o ter lucro é requisito para o exercício da atividade empresarial, até porque não é. Ter lucro depende de vários fatores, muitas vezes alheios à vontade da atividade do empresário, às vezes as perspectivas que aquela atividade oferece. Uma crise econômica, uma pandemia, uma crise de insumos, uma crise de mão de obra pode, seguramente, comprometer o lucro daquela atividade. O requisito não é ter lucro, o requisito é perseguir o lucro. Por isso que eu falei, exercício de uma atividade econômica com intuito lucrativo. Alguém pode rapidamente concluir o seguinte: bem, se o lucro é fim, estamos diante de uma atividade empresarial. Mas se o lucro é meio, estamos diante de uma atividade de natureza civil, só que isso não é verdade. Existem atividades de natureza civil que também têm o lucro como fim. E a advocacia é um grande exemplo. O advogado exerce, em regra, uma atividade de natureza civil que tem o lucro como fim. Então, o que é que eu posso dizer a partir dessas informações? Que quem não tem finalidade lucrativa, quem não persegue o lucro, quem não tem intuito lucrativo, não pode ser considerado empresário. Mas nem todo aquele que tem a finalidade lucrativa é empresário. Então, quem não tem finalidade lucrativa, seguramente não é empresário. Mas nem todo aquele que tem pode ser chamado de empresário, até porque existem atividades civis que também têm finalidade lucrativa. Pois bem, então nós já falamos do profissionalismo, do exercício de uma atividade econômica com intuito lucrativo. Qual é o outro elemento que serve para diferenciar o empresário daqueles que não são? É a organização. A organização empresarial é imprescindível, fundamental. A configuração daquela atividade como uma atividade empresarial. Como é que nós podemos perceber ou notar esta organização? Ela é configurada através da coordenação dos 4 fatores de produção: capital, insumos, mão de obra e tecnologia. O capital pode ser próprio ou alheio. Insumo é a matéria-prima utilizada pelo empresário no desenvolvimento da sua atividade. Tecnologia é o aprimoramento da técnica para atender a determinada demanda. E a mão de obra? A mão de obra pode ser direta ou indireta. Dentre as várias classificações que existem no direito do trabalho, podemos adotar aqui aquela que entende que mão de obra direta é a que tem vínculo empregatício, enquanto a mão de obra indireta é a que não tem vínculo empregatício. Percebam que o requisito para a configuração da condição de empresário não é ter empregados. O requisito é contratar mão de obra. Ainda que determinado sujeito não tenha nenhum empregado, mas contrate prestadores e terceirizados, já estará ele, sim, atendendo ao requisito estabelecido pelo artigo 966 do Código Civil Brasileiro. Espero ter contribuído para a breve aprovação de vocês. Contem comigo sempre e estou aqui à disposição. Um forte abraço.